Graça e paz a todos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12 em diante. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Diga comigo, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Diga, poucos há que os encontre. Acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Diga comigo, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, diga, homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, diga comigo, homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, diga, como tendo autoridade, e não como os escribas. Pode fechar a sua Bíblia, vamos orar. Senhor meu Deus, te pedimos, meu Pai, que a sua palavra seja revelada. Senhor, nós não queremos e não toleramos, meu Pai, a palavra dos escribas, as palavras, meu Pai, de homens falsos, uma palavra humana. Nós queremos a sua palavra, que é poder e autoridade, para ensinar, para edificar. Que a sua palavra, meu Pai, nesta noite, seja liberada e cumpra o propósito a qual está sendo liberada. Que pessoas sejam libertas, curadas e salvas, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de começar esse texto usando uma frase, provavelmente de um dos homens mais sábios da antiguidade, que dizia que ele nada sabia. Ele, depois de muito estudar, ele chegou à conclusão e ele registrou essa frase, dizendo, eu só sei que nada sei. E toda vez que nós começamos a estudar e verdadeiramente encontramos a palavra, verdadeiramente mergulhamos no nosso interior e buscamos a verdade, a conclusão que chegamos é essa, eu só sei que nada sei. Só que essa é uma grande verdade que abre o nosso coração para as perguntas, abre o nosso coração para aprender novas coisas, para reaprender as coisas. E todo crente, toda pessoa que já tem uma certa idade, como cristão, frequentando a casa de Deus, deve ter essa frase consigo. Deve ter em mente que precisa aprender, que precisa reaprender, que não sabe tudo,
Porque com o passar dos anos nós chegamos à conclusão, nós estudamos, formulamos conceitos, criamos paradigmas, e essas coisas vão emperrando o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então que você possa estar hoje, e que você possa vir à casa de Deus, com essa mente, com essa consciência, que precisamos conhecer, que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não sei. Amém? Esse texto, ele é considerado pelos teólogos o principal texto das Sagradas Escrituras. Foi o principal sermão que Jesus pregou. Ele é conhecido como o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. É um texto longo, um texto muito completo e complexo. Nós estamos vendo um pequeno trecho dessa obra de Jesus. Mas mesmo nós temos em mente que nós precisamos aprender, que estamos aqui com as Sagradas Escrituras, que estamos lendo um dos principais textos da Bíblia, nós não podemos esquecer de quem escreveu esse texto. E quem escreveu esse texto, quem ministrou essa palavra foi Jesus. Eu gostaria que você aplaudisse a esse Jesus, a esse Deus. Porque não importa o quanto sabemos, não importa o quanto você quer aprender, não importa se você tem Bíblia, se você não tem, se você tem conhecimento, se você tem dinheiro, o que importa é adorarmos ao Rei dos Reis. Senhor, recebe todo louvor e toda adoração. Senhor, quebrantamos o nosso coração diante de Ti, meu Pai, para recebermos mais de Ti. Amém? Esse texto começa dizendo, e ele está inserido num grande texto, em uma grande ministração, e é um texto muito importante porque ele traz grandes mudanças. Ele tira dúvidas, ele quebra paradigmas, ele ensina as verdades. E Jesus é a única pessoa que pode dizer, em verdade vos digo. Porque Ele é verdade, Ele é a verdade, Ele é santo. Então Ele é o único que tem a razão, Ele é o único que é verdadeiro. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. E esse texto, quando começa, ele diz que a lei e os profetas são quando eu quero fazer algo para alguém, quando eu quero que alguém faça algo para mim, isso é a lei, isso é os profetas. O que eu desejo para os outros é aquilo que eu desejo para mim. E ele resume a lei dessa forma. Ele termina o primeiro versículo que lemos dizendo que a lei e os profetas são aquilo que eu quero para mim, eu faço para os outros. O que você quer para a sua vida? Você quer ser respeitado? Você quer ser amado? Você quer ser honrado? Se você quer viver na lei e sobre os profetas, você deve fazer isso para os outros. O que você quer para você, você deve fazer para os outros. O que você deseja para você, é o que você deve desejar para os outros. A forma que você quer ser tratado, você deve tratar os outros. Isso é a lei. Isso é os profetas. O que é a graça? Aqui ele está fazendo um versículo e falando sobre a lei e sobre os profetas. A lei, geralmente nós conhecemos que a lei é olho por olho e dente por dente. E os profetas, eles vêm para trazer um julgamento. E isso se resume do jeito que eu quero, do jeito que eu quero ser tratado, que eu quero ser julgado, é o jeito que eu devo tratar e o jeito que eu devo julgar as outras pessoas. Isso é a lei, isso é os profetas. Mas o que é graça? Graça é tão difícil trazer um conceito sobre o que é graça. Alguns dizem, nós estamos no tempo da graça. Mas Deus é graça. A graça vem de Deus. E em todo tempo a graça. Eu consigo entender como uma pessoa, eu vejo quando uma pessoa entendeu o que é graça, quando ela consegue ver graça em todas as coisas. Tem pessoas que só conseguem ver a graça de Deus a partir da morte e ressurreição de Jesus em diante. Mas isso não é graça. Graça vem de Deus. E Deus sempre existiu e a graça sempre está à disposição de todos. Quando lemos o texto em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no começo, vemos que Noé encontrou graça. Deus encontrou graça em Noé. Então a graça não tem a ver com o Antigo ou Novo Testamento. A graça não tem somente a ver com a morte e ressurreição, mas tem a ver com Deus. Tem a ver com buscar a Deus. Quando encontramos o momento mais importante da lei, o momento mais importante dos profetas, quando Moisés sobe ao monte e Deus, com as suas próprias mãos, escreve
nas pedras as leis, e Moisés desce com os 10 mandamentos. Quando ele chega e encontra-se com o povo, com as 10 leis debaixo dos braços, escrita por Deus, a lei, a palavra de Deus, a profecia, o seu rosto resplandecia. Aquilo é graça. Não existe lei sem graça. Não existe profeta sem graça. Não existe vida de crente, de cristão, evangelismo sem a graça. Nós não podemos separar e dividir a Bíblia em livros, em capítulos, em versículos, em antigo e novo. Deus é um só, a sua palavra é uma só, e a graça sempre esteve derramada sobre os homens. Noé tinha graça, e por causa disso não morreu. Moisés subiu o monte e desceu com as leis, mas o seu rosto resplandecia a graça. Nós temos que viver como os grandes homens da Bíblia, que são exemplos para nós. Nós temos que encontrar a graça, nós temos que viver na graça. Deus tem que olhar para nós e ver graça em nós. Por mais que você carregue a Bíblia, a lei, a palavra profética em você, o seu rosto tem que resplandecer a graça de Deus. E graça é aquilo que não merecemos, porque pela lei, pela profecia, nós seríamos mortos. Nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, e nós não merecíamos ter vida e nem vida em abundância. Mas nós temos o direito, porque mesmo não tendo, Deus nos deu a graça. Então, suba a um nível, viva as leis, respeite as leis, ouça os profetas, mas tenha intimidade com Deus. Ande com Deus, e que Deus possa olhar para cada um de nós e encontrar a sua graça. Teve uma pessoa que uma vez definiu muito bem a graça. Perguntaram para ele assim: olha, o que é graça? E ele trouxe uma ilustração. Ele falou assim: olha, um rei assumiu o governo, e um dos seus primeiros decretos como rei foi colocar para fora da cidade todo o exército. Ele assumiu, e o primeiro decreto foi: o exército não pode mais entrar na cidade. O exército vai viver fora da cidade. E aí todos os sábios acharam aquilo uma loucura e foram falar com o rei, e falaram: rei, mas que decreto mais doido, mais louco, porque é o exército que cuida de nós, é o exército que nos protege. Se alguém se rebelar, se houver alguma rebelião, se nós formos atacados, é o exército que cuida de nós. E aí ele pegou e falou: o exército, quando ele está no nosso meio, aconteça o que aconteça, seja um mal entendido, seja uma rebelião ou um ataque de um inimigo, o exército age muito rápido. E eu não vou agir de forma rápida, eu vou agir com graça. Eu vou dar tempo, caso alguém do reino cause um problema, eu vou dar tempo para que ele se arrependa. Se houver uma rebelião no nosso meio, eu vou dar tempo para que eles se arrependam. Se o inimigo vier contra nós, eu vou dar tempo para que ele decrete a paz entre nós. E isso é graça. O juízo vem, vai haver o juízo. Deus vai julgar o povo, e muitos vão ser condenados. Mas a diferença de quem vive na lei, e debaixo dos profetas, e de quem anda com Deus, tem a sua graça, é que tem tempo para mudar, é que tem tempo para se arrepender. Quem está na lei não, errou, vai pagar. Agora, se você vive na graça, Deus dá tempo para você mudar. Deus dá tempo para você refletir. Deus dá tempo para que haja paz, para que seja estabelecida a paz. Quando o texto continua aqui, e ele fala sobre dois caminhos, fala sobre dois tipos de ensinamentos, dois professores, dois profetas. E fala que há uma decisão a ser tomada. Fala que há uma porta que é larga e um caminho que é fácil. E que muitas são as pessoas que entram por esta porta grande e este caminho largo, fácil. Muitas pessoas entram. E em contrapartida ele fala: existe uma outra porta que é pequena, e um caminho que é apertado. E poucos são os que conseguem entrar por essa porta. E essa é uma verdade. Poucos conseguem entender, poucos são os que conseguem compreender o caminho de Cristo e chegar até Deus e viver na graça.
A maioria entra pela porta larga e pelo caminho fácil que leva à perdição. Mas poucos conseguem encontrar. A Bíblia diz que poucos conseguem encontrar. Você já parou para procurar? Porque essa porta precisa ser procurada. Se você vem à igreja de forma aleatória, se você vem à igreja e não presta atenção na palavra, se você vem à igreja e não participa do culto, da adoração, se você está sempre lá fora, isso significa que você não está procurando essa porta, que você não vai encontrar essa porta, que você está tomando o caminho que tem uma porta larga e um caminho fácil que leva à perdição. Então nós temos que procurar essa porta. Mas ela também nos adverte dizendo que poucos são os que conseguem achar essa porta. Você já conseguiu achar o segredo? Você já conseguiu achar a revelação? Você já conseguiu entrar por essa porta e percorrer este caminho? Por mais que seja difícil de achar, por mais que ela seja pequena e o caminho estreito e apertado, você pode achar ela. Não diz que é impossível. Diz que precisa ser procurado. Diz que não é fácil. Diz que não é todos que entram por essa porta e percorrem esse caminho. Muitos estão na lei. Muitos estão debaixo de profetas. Muitos estão presentes, mas ausentes. Muitos vêm à igreja, mas dormem. Muitos vêm à igreja, mas não conseguem entrar. Apenas alguns conseguem encontrar essa porta e percorrer esse caminho. Só que o versículo seguinte diz algo muito interessante. Ela começa a dizer sobre os profetas. E eu gosto muito de pastores, eu gosto muito de evangelistas, mestres, apóstolos. Os 5 ministérios eu gosto muito. Só que eu não gosto de maus pastores, de maus evangelistas, de maus apóstolos. Só que você quer ver eu ficar nervoso, é com um falso profeta. Um falso profeta não dá para tolerar. Porque é o falso profeta que ensina as mentiras. É o falso profeta que leva o povo à perdição. E quando nós olhamos o texto aqui, Jesus é bem claro. É bem claro. O que você quer que aconteça com você, o que você quer que os outros façam com você, faça para os outros. Se você quer ser bem tratado, trate bem as outras pessoas. Isso é a lei. Isso é os profetas. Existem 2 portas. 2 caminhos, uma é fácil e muitos entram por ela, o outro é difícil e poucos a encontram. Mas ele diz logo em seguida sobre os falsos profetas. Sabe por quê? Porque o pastor nunca vai te impedir de entrar por essa porta. O evangelista, o mestre, o apóstolo, eles vão fazer de tudo para que você entre por essa porta. Agora tem um tipo de pessoa, há um tipo de ministério que foi distorcido, um ministério diabólico, que é chamado aqui na Bíblia dos falsos profetas, que eles te impedem de entrar por essa porta. Já não é fácil de encontrá-la, porque ela é pequena. Já não é fácil de percorrer esse caminho, porque é apertado. Mas na frente dessa porta, e no decorrer deste caminho, a Bíblia nos relata que há um tipo de pessoa, de ministério, um espírito maligno, que vai fazer de tudo para que você não entre por essa porta, para que você não percorra esse caminho. E esse tipo de pessoa, esse espírito maligno, são os falsos profetas. E isso não dá para tolerar, isso não dá para aceitar, porque Jesus morreu por todos. Diga, Jesus morreu por mim e por toda a minha família. E aí quando você vê um espírito maligno na porta, te impedindo de entrar, impedindo a sua família de ser salva, isso não me deixa nervoso, isso me deixa muito nervoso. Muito nervoso. Muito nervoso. O maior problema, porque as pessoas não conseguem entrar por essa porta, é por causa dos falsos profetas. Aí o texto continua e ele vai descrevendo quem são os falsos profetas, quais são os seus frutos, como é que eles agem. E é tão fácil identificar um falso profeta. Aqui ele resume todas as características dizendo que o verdadeiro faz a obra do Pai e o falso faz a sua própria obra, a obra do inimigo. Nós conhecemos qualquer pessoa pelos seus frutos, não é pelos seus ministérios. Não é se ela é pastor, se ela é profeta, se ela é apóstolo, nós conhecemos pelos seus frutos.
o que ela faz, quais são os resultados do que ela tem feito. Quais são as consequências da vida, quais são as consequências da família, quais são as consequências do estilo de vida que ela tem. Se as consequências são boas, então é verdadeiro. Se as consequências são ruins, é porque é falso. E o texto um pouquinho antes, ele diz sobre o julgamento hipócrita. E Jesus nunca falou para você não julgar, para nós não julgarmos as pessoas. Ele está falando contra o julgamento hipócrita. Não contra o julgamento. E julgamento significa discernir o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. Agora, quando Jesus fala aqui sobre o julgamento, e muitas pessoas dizem, Jesus não quer que ninguém julgue, isso não é para nós. Não, Salomão se tornou sábio porque pediu sabedoria para julgar tão grande povo. A Bíblia diz que o povo perece, o povo é destruído por falta de conhecimento, porque não sabe julgar, discernir as coisas boas das más. Deus gosta tanto de julgamento que escreveu um livro chamado Juízes. Ele mesmo se intitula, Eu sou o juiz. Eu vou advogar a sua causa. Ele já marcou para o último dia o julgamento final. Então nós temos que aprender a julgar, a discernir o que é certo e o que é errado. Agora aqui quando fala de julgamento hipócrita, é o tipo de julgamento assim. É uma pessoa subir aqui e ela não é dizimista. E ela começar a falar, quem não é dizimista vai para o inferno. Dízimo está na Bíblia, Deus fala isso sobre o dízimo, Deus fala aquilo, você vai ser miserável para o resto da vida porque você não é dizimista. Isso é um julgamento hipócrita. Eu não sou dizimista e eu estou julgando os outros. Isso é um julgamento hipócrita. E aí Deus não tolera isso. Você só tem o direito de falar aquilo que você vive. Só fale aquilo que você vive. E ele vai falando as características e ele termina. O verdadeiro é aquele que faz a minha obra. É aquele que faz as pessoas entrarem pela porta. É aquele que faz as pessoas caminharem e chegarem até o Pai. Conhecendo a lei, respeitando os profetas, mas vivendo debaixo da graça. E aí ele compara depois dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que ele fala é aquela pessoa que vem e escuta a palavra de Deus e pratica. Ela ouve a palavra, recebe a palavra, guarda a palavra no seu coração, estuda durante a semana, conversa com Deus, começa a praticar aquela palavra. E ele diz que esta pessoa que ouve a palavra e pratica é um homem prudente, é uma pessoa inteligente. E diz que a sua vida, a sua casa está firmada na rocha. E quando vem os problemas do dia a dia, os problemas naturais, os ataques espirituais, essa pessoa, essa família se mantém firme, independente dos ataques. Agora aquela outra pessoa que ouviu a palavra, só que ouviu de qualquer jeito, não prestou atenção, foi até o banheiro, ficou meia hora, aí depois foi ver o carro, ficou mais 15 minutos, aí sentou, dormiu um pouquinho. E todo domingo é assim, vem, faz um pouquinho, sai, vai um pouquinho para lá, não sei o quê. O que foi a palavra? Foi boa, a palavra foi boa, Deus é bom. E assim vai, de domingo a domingo, domingo a domingo. É uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não é uma pessoa inteligente. Tá? E a sua casa, a sua família está sobre a areia. Qualquer vendaval vai colocá-la por terra. Qualquer coisa vai colocá-la por terra. Mas como é que eu faço para praticar a palavra? Prestando atenção, guardando, escrevendo, escutando CDs, tirando as dúvidas com o pastor, se aprofundando no tema, relendo os textos que foram lidos durante o domingo, que o pastor ministrou, recapitulando e praticando. Falamos sobre lei e os profetas. Muitos estão na lei e debaixo dos profetas, e o pior, debaixo de profetas, de falsos profetas. Mas o intuito de Deus é que você viva na graça, que Ele possa olhar para você e ter graça. Temos que viver um cristianismo e um evangelismo verdadeiro. O que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer para os outros. Não importa qual é o seu nível, não importa se você está debaixo da lei, debaixo da graça, não importa quem você seja, o seu título, o que você quer para você, faça para os outros. Vimos que há dois caminhos, há dois professores, dois profetas, que há duas decisões a ser tomada, uma decisão fácil e uma decisão difícil, e que existe um espírito maligno chamado de falso profeta, que impede as pessoas de entrarem, de serem inseridas, e que as consequências são terríveis para a pessoa que não entra pela porta. A pessoa
que não ouve e não pratica está sobre a areia. E a palavra diz que o final é terrível. Algumas versões dizem que é vergonhoso, que as pessoas vão passar por você e pela sua família e vão ver que há uma ruína, uma destruição terrível, quando a pessoa não consegue entrar pela porta. Porque mais cedo ou mais tarde vem a chuva, vem a tempestade, descem as águas, os rios, e a casa cai. Como é que está sendo firmada a sua vida? Como é que está sendo firmada a sua família? Você está entendendo o processo de conhecer a lei, de respeitar os profetas, mas que existem falsos profetas? Você está entendendo que você deve ter intimidade com Deus, com a sua palavra, viver na graça? Você está entendendo que independente do Deus que servimos, há escolhas a serem feitas? Que você pode tomar o caminho fácil e diabólico e terminar mal, ou tomar o caminho difícil de ser achado, apertado de se caminhar, mas encontrar vida para a sua família e vida em abundância? Você consegue ver, julgar e ver a diferença entre o verdadeiro e o falso? Entre a palavra verdadeira e falsa? Você consegue? Porque quando se fala de prudente, aquele homem prudente, significa que ele sabia discernir e julgar o que era bom do que era mal, o que era reto do que era torto, do que era santo do que era profano. Ele não chamava o que era doce de salgado, e nem luzes o que era trevas. Ele sabia muito bem qual era a diferença. Mas por quê? Ele encontrou, ele procurou. Não é fácil, poucos conseguem encontrar. E a minha oração é que você consiga encontrar essa porta, que você consiga entrar, que você consiga colocar de lado todos os falsos profetas e fazer entrar a sua família por essa porta. Não é mais tempo de vivermos distraídos, de vivermos pelo banheiro, de vivermos no estacionamento, de viver de culto em culto, de domingo em domingo, mas é tempo de entrarmos. Nós estamos num período de mudança de ano, e isso é muito bom, porque é a hora em que a gente começa a analisar e refletir e falar: eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso, eu não posso mais fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou ofertar isso. Vou repetir de novo: eu vou ofertar isso. Ninguém fala amém? Amém. O caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, porque tem sacrifício, porque tem que se levantar altar, tem que se ofertar, tem que se dizimar, tem que se fazer ofertas de propósito. Ofertar. Quantos aqui gostam de oferta? Amém. Por isso que foram comprar presente de Natal, né? Todo mundo entra: qual é a oferta? Qual que é a oferta para o Natal? Você entrou aqui hoje e perguntou para Deus: Deus, qual é a oferta? Está todo mundo perguntando qual é a oferta no comércio. Está todo mundo comprando presentes para todo mundo. Está todo mundo preparando um banquete. Eu acho que os crentes, não estou falando do mundo, porque o mundo pode ser que não saiba, a gente precisa falar. Mas eu acho que os crentes esqueceram que Natal, o presente se dá para Deus, se dá para Cristo. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia ensina? Que os reis magos entregaram presentes para Jesus. Pode ser que você já entregou para esse final de ano presente para toda a sua família. E pode ser que você esqueceu de separar uma oferta especial, um presente para Deus. Que você possa fazer isso. Que você possa virar esse ano orando a Deus e pedindo para Deus colocar no seu coração uma oferta especial e voluntária. Amém? Quantos podem orar isso e pedir isso para Deus? Esse é um dos sinais que você está no caminho certo. Esse é um dos sinais. Mas estamos falando de porta. Uma porta que é difícil de se achar. E quando se fala de porta, se fala de chaves. Como vocês são inteligentes. Quando se fala de porta, é difícil de achar. Mas tem que ser uma porta que esteja aberta. Uma porta difícil de se achar, estreita, um caminho apertado. Mas para isso se fala de chave. Pedro foi um dos que recebeu a chave, não foi isso? A Bíblia diz que Pedro recebeu a chave. Quando ele revelou quem era Jesus, ele conheceu Jesus, ele caminhou com Jesus, conheceu a lei, respeitou como profeta e com intimidade disse: você é o Cristo, o Filho de Deus. Isso representa muito mais do que a lei, muito mais do que a parte profética. Representa intimidade, representa caminhar junto, representa amizade, representa sentar junto na mesa, serem íntimos, serem um só e saber quem é Jesus. E quando ele diz: tu és o Filho de Deus,
Jesus diz para eles: não foi sangue e nem carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai, o meu Pai. A revelação só vem pelo Pai, só vem pelo Pai. Você quer conhecer Jesus? É Deus que te revela, é Deus que enviou Ele, é Deus que te revela. E aí Jesus diz: por causa disso, por causa dessa intimidade, por você ter dado um passo a mais na lei, um passo adiante dos profetas, e ter intimidade comigo, saber quem eu sou, o que eu posso fazer na sua vida, o que eu quero para a sua família, eu te dou poder e autoridade, eu te dou as chaves que abrem e que fecham, para fazer a vontade do Pai. Porque uns versículos para frente, Pedro faz uma besteira. Jesus começa a falar que vai se entregar aos malfeitores, que vai ser crucificado. E aí Pedro diz: Senhor, não faça isso, não se entregue. E aí Jesus dá uma palavra também revelada a ele, bem revelada na testa: para trás de mim, Satanás. Você só vai ter poder, nós só vamos ter poder para fazer a obra do Pai. A obra do Pai. Deus não vai te dar poder para fazer qualquer coisa. Deus não vai te dar poder para brincar. Deus está te dando poder, as chaves que abrem e fecham para quem quer fazer a obra do Pai. E quando você não estiver fazendo a obra do Pai, a palavra é bem clara: para trás, Satanás. Deus mudou o nome de Pedro 2 vezes, tinha dado o nome, mudou não, né? Fez uma comparação com o nome, falando que ele era pedra, que ele era firme, e depois fala que ele é Satanás, porque ele mudou o propósito. Fazer uma pergunta bem clara para você: você está entendendo o que Deus está fazendo neste lugar? Você está entendendo o que Deus está fazendo com o nosso pastor, com esta comunidade? Você está entendendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nesta comunidade e neste lugar? Se você sabe, Deus te dá poder. Agora, se você está perdido, a palavra é para trás. Para de atrapalhar, para de azuquinar, para de me impedir. Eu vou subir a Israel para morrer, eu vou me entregar aos malfeitores. Estas foram as palavras de Jesus. Temos que procurar entender quem é Jesus, qual é o plano do Pai, o que Ele quer para nós. Uma porta que é difícil de se achar, uma porta estreita e um caminho apertado, que exige sacrifício, oferta, a qual levantamos altares. Queria que você terminasse lendo o livro em Apocalipse, 6ª carta à igreja de Filadélfia. Esse texto que nós estamos lendo, e a qual Deus está falando com cada um de nós, principalmente comigo, é o texto que no projeto Dente de Leão o pastor falou para nós grifarmos. E você deve grifar esse texto, porque estamos nos tempos em que os falsos profetas se levantam para dizer o que vai acontecer. Estamos nos dias em que os malfeitores, os falsos, aqueles que têm espinhos, se levantam para dizer o que vai acontecer na sua vida, para dizer como é que vai ser o ano de 2011, para dizer o que vai ser da sua família. E aí muitos entram por essa porta fácil, e aí vão em sonhos, em revelações, em retetê, e sobe morro, e desce escada, e ajoelha no milho, e pula ondinha. Se Deus mandou você pular as 7 ondinhas, Naamã, mandou você, vai você. Se você quer viver na lei, debaixo de falsos profetas, tem algo a mais para você. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Para com esse negócio. Você não está conseguindo romper. Você não está conseguindo entrar pela porta. Você não consegue caminhar. É um dia mal e 3 ruim. É um passo para frente e 2 para trás. É uma pessoa da família bem e 2 ruim. É uma se salvando e 3 indo para o inferno. Vai bem e vai mal. Vai bem e vai mal. Toda hora está pegando no tranco. Porque você não entra pela porta. Você está junto com o falso profeta na porta. Você quer ouvir o que Deus disse. Você quer ouvir o que tem para dizer. Você quer ouvir pessoas que são malignas, que não têm a palavra de Deus, mas só engano, é só mentira. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E só um detalhe, a Bíblia diz que o pior tipo de falso profeta é aquele falso profeta que diz uma coisa que vai acontecer e acontece. Se uma pessoa chegar para você: olha, eu sou profeta, Deus manda dizer que isso vai acontecer, e acontece, ele diz, a Bíblia diz que esse é o pior tipo de profeta. É aquele profeta que fala que vai acontecer e acontece. Agora, como é que você sabe? Olha os frutos, olha a vida da pessoa, olha a vida dela, olha o casamento, olha a família,
olha a vida ministerial, olha o altar, se ela tem altar, se ela faz sacrifício, porque senão você vai passar o resto da vida na porta, procurando, procurando, e o falso profeta te enganando, tentando entrar, mas não achando, sendo enganado pelas mentiras. Apocalipse 3, sexta carta à igreja de Filadélfia. Essa igreja é muito interessante, porque ela é uma igreja muito pequenininha. Provavelmente ela estava na lista das menores igrejas de Israel. Uma igreja pequena, uma igreja fraca. Mas vamos ver o que Deus fala para ela, o que o anjo do Senhor fala a ela. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus está nos dando a chave de Davi. Para ser grande? Para ser isso? para ter dinheiro? Para ser famoso? Não. Se você quer ser isso, vai ser outra coisa. Se você quer ter dinheiro, não que crente não possa ter dinheiro, estou falando disso. Não estou falando que pastor não pode ser próspero. Agora rico, já não sei tanto. Próspero tem que ser. Pastor tem que ser próspero. Rico eu já não acho que não. Já espero que não. Mas aqui está falando de uma igreja pequena, de uma igreja fraca. Deus fala que conhece eles. E quem diz aqui é aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. É o único que pode dizer: em verdade vos digo. É o único, é o único. Está dizendo para uma igreja de Filadélfia, pequena, fraca, que Deus conhece eles. Deus não faz correção nenhuma para essa igreja, mas Ele diz que daria a chave. Não importa o tamanho da igreja, não importa a força da igreja, não importa quantos anos você tem, não importa se a sua família é grande, não importa se você é grande, se você é rico, não importa as suas condições. A palavra daquele que é santo e é verdadeiro é que vai te dar uma chave que abre e que fecha, para que você possa abrir esta porta, que é tão difícil de ser encontrada, que é tão difícil, que poucos são os que conseguem encontrá-la. Essa porta apertada e estreita, Ele vai te dar a chave, para que você possa salvar e conduzir a sua família à salvação. Você quer essa chave? Eu estou deixando bem claro que não é chave de poder, autoridade, que não é chave das finanças, que não é chave de louvor, de adoração, de apostolado. Eu estou dizendo que é para uma igreja que é pequena, para uma pessoa que é simples, para uma pessoa que é humilde, para uma pessoa que entendeu a graça de Deus, que entendeu que o propósito de Deus é salvar vidas. É para esse tipo, para essa igreja, para essa família, para essa comunidade, que Ele vai entregar a chave. Agora, se você quer fama, não há problema. Abrão, a Bíblia diz que Deus engrandeceu o seu nome. Se você quer ficar famoso, não há problema. Deus fez isso com Abrão. Se você quer ficar rico, não tem problema. Deus enriqueceu a muitos. Se você quer ser o homem mais sábio, quer conquistar, não há problema. Quando você entende, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, terrível é quando invertemos, trocamos luz por trevas, doce por amargo, e dizemos: eu vou ser famoso, rico, poderoso, e depois eu vou buscar o reino de Deus. Não inverta, não mude as coisas, a palavra de Deus não muda. Você quer essa chave? Então se coloque de pé e comece a procurá-la. Feche os seus olhos e comece a procurar nesse momento. Fala: Senhor, a tua palavra diz que aquele que busca te encontrará. A tua palavra diz que aquele que bate, a porta se abrirá. Senhor, a palavra diz que aquele que te busca em espírito e em verdade, de todo o coração, te encontrará. Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Senhor, é isso que eu quero para a minha família. Senhor, é isso que o Senhor tem para nós, e é isso que eu quero. Senhor, coloque esse desejo ardente em meu coração, que eu possa chegar na igreja, que eu possa chegar mais cedo, que eu possa me preparar, que eu possa, meu Pai, buscar a sua palavra, que eu possa caminhar com o Senhor, com força, com perseverança. Senhor, eu busco, meu Pai, com todas as minhas forças, eu busco de dia, de noite, de madrugada. Senhor, eu busco te encontrar, eu busco te adorar, meu Pai. Pai, a tua palavra é bem clara, e ela diz que aquele que procura, aquele que busca, te encontrará.
Senhor, por mais que esta porta seja difícil de achar, por mais que sejam poucas as pessoas que vão encontrá-la e que vão entrar por essa porta, eu declaro que eu e a minha casa entraremos por essa porta. Eu declaro que esta comunidade é uma porta aberta para a salvação. Senhor, eu te peço, meu Pai, a sua graça, a sua misericórdia, meu Pai. Pai, são muitos, meu Pai, que estão perdidos. São muitas famílias que estão abatidas. Muitos estão cansados, meu Pai, de procurar. Muitos, meu Pai, estão indo de canto em canto, de morro em morro, de praia em praia, ouvindo palavras malignas. Senhor, eu te peço, meu Pai, fortaleça. Senhor, derrama da sua graça, da sua misericórdia. Senhor, abra os olhos, tira os véus, quebranta o coração. Que essa família possa nesses dias, meu Pai, de reunião, de mudança, possa verdadeiramente te buscar e te encontrar. Senhor, repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que tem impedido as pessoas de entrarem por essa porta, de conhecerem ao Cristo, ao Salvador e Redentor. Nós te repreendemos. Você tem agido contra os sacerdotes e tem roubado as forças, tem implantado a contenda e a loucura sobre as mulheres, tem colocado a rebeldia no coração dos jovens. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Saia da porta, saia deste lugar, saia das vidas, saia das famílias, em nome de Jesus. Senhor, não permita que o seu povo seja enganado. Não permita, meu Pai, que o seu povo seja destruído por falta de conhecimento. Senhor, este é um lugar a qual o Senhor chama de Filadélfia, uma igreja pequena e fraca, mas a qual o Senhor conhece e a qual o Senhor tem dado a chave. O Senhor tem dado poder e autoridade para abrir a porta da salvação para muitas pessoas. Senhor, eu vejo, eu profetizo, eu creio, Senhor, eu verei, os meus olhos contemplarão multidões e multidões entrando por essa porta. Senhor, eu declaro, meu Pai, que muitos profetas se levantarão neste lugar, para a sua honra e para a sua glória. Andarão, meu Pai, junto com os pastores, junto com os mestres, farão parte dessa obra, farão parte desse ministério, farão parte, meu Pai, desta igreja de Filadélfia. Senhor, eu creio que como na igreja de Filadélfia, todos ao redor, inclusive os judeus, que tinham, meu Pai, no seu coração Satanás, que eram sinagogas de Satanás, que não criam em Jesus, mas que trabalhavam contra a obra. Eu creio que eles voltarão, e eles dirão e reconhecerão, como diz a sua palavra, que Filadélfia existe algo diferente, que em Filadélfia o Espírito do Senhor está sobre este lugar. Eu profetizo que eles voltarão e reconhecerão. Todos aqueles que desprezaram as pequenas coisas, todos aqueles que lutaram contra, todos os falsos profetas passarão e se prostrarão e dirão que o reino de Deus está sobre este lugar. Senhor, eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço porque o Senhor está salvando os nossos familiares, porque o Senhor está usando cada um de nós para salvar os nossos familiares, para abrir uma porta, para derramar luz sobre cada um deles. Amém?